Lesson 3, page 8, página 8. Vamos comigo. Nós temos 3 novos atores para a gente ver aqui. Até agora nós temos I, temos you. E agora, vamos ver estes novos atores. Primeiramente, vamos ver a pronúncia. He, she. Esse I aberto, som de E, que nós tínhamos com sister e with. It. Okay? O verbo to eat, nós já vimos, EA faz o som de I. Então, cuidado com suas letras I. Você vai olhar para um I e querer dizer o som de I, mas não. Tem esse som de E, bem aberto, diferente do português treino. Acostumem com esses E, fish, sister, with, it. Okay? Vamos explicar sobre esses 3 novos atores, então. Nós temos he, ele, she, ela, it, ele, ela, coisas e animais. Isso é estranho, vamos explicar. Bem diferente do português, ok? Em português, tudo que existe nesse mundo, seres humanos, objetos, o que você imaginar, todas essas coisas se dividem em 2 classes. Ou é masculino, ou é feminino. Ou é um ele, ou é um ela. E acabou. Tudo, seres humanos, ele, ela, animais, ele, ela, objetos, mesa, carro, ele, ela, ok? Agora, no inglês, nós temos he, ele. O único masculino é para um ser humano. Então, aquele senhor, aquele rapaz, he, ok? Agora, she, ela. O único feminino que nós temos no inglês. A única coisa fêmea, mulheres. Okay? She é uma mulher, é um ser humano. Então, o único masculino e feminino é só referência a seres humanos. He é algum homem, algum cara. She é alguma mulher, alguma fêmea. Okay? Agora, todas as outras coisas, animais, objetos, chamamos de it. Isso no singular ainda. É uma. Senhor, he, ele, ela, she, senhora, ou pessoa, it. Objeto, animal, it. Agora, muitas pessoas perguntam sobre o uso de he e she para animais. Isso é comum, não é correto gramaticalmente, mas aquele animal que faz parte da sua família há muito tempo, a gente acaba pensando que faz parte da família. E é comum chamar de he ou she, né? Ou, por exemplo, um velho marinheiro que há 30 anos ou a vida toda está com esse navio. Ele pode chamar o navio dele de she, se ele quiser, como se fosse uma namorada, ok? Isso ocorre, okay? É figurativo, mas o normal, a regra, não. He, só seres humanos, she, só seres humanos, fêmeas, e o resto é tudo it. Agora, lembra que mencionamos a importância no inglês de sempre usar o ator, ok? Então, por exemplo, em português, está quente. No inglês, eu tenho que dizer o ator. Que ator está quente? Bom, nesse caso não é um ser humano, é um objeto. É o clima, é o fogão. É it. Esse it vai aparecer muito, e muitas pessoas se confundem com isso. Quando estão no inglês, ouvindo inglês, ou tentando aprender o inglês. It. Toda hora aparece esse it. Ok? O que é esse it? É um ator que aparece no inglês muito mais do que o português, é um ator que tem que estar lá, que está representando o quê? Coisas e animais. São muito mais coisas e animais nesse mundo do que seres humanos. Falamos muito mais sobre it do que sobre he e she. Sim, esse it aparece em lugares onde nós não colocaríamos nada em português. Okay? Então, it aparece muito. Então, nós temos esses 3 novos atores. Agora, uma historinha sobre esses 3 novos atores, para a gente entender o que vai ocorrer. Não é? Esses 3 atores foram importados lá de Hollywood. São muito importantes e são também cheios de frescuras. Eles têm até um nome, terceira pessoa do singular. Okay? Isso não é tão importante, é só para mostrar que eles são cheios de frescuras também. E o contrato deles, então, para eles poderem trabalhar, diz que tem uma peculiaridade. Enquanto os outros atores usam os verbos assim, numa boa, okay, need, etc., estes 3 atores são especiais e eles não gostam desses verbos simples assim, ok? Eles querem um pouquinho mais coisa especial, decoração. Então, o contrato desses 3 diz que eles têm que colocar, quando eles usarem um verbo, o verbo tem que ter um S no final, como decoração. Às vezes, como um verbo que nós vamos ver daqui a pouco, go, às vezes é um ES que é acrescentado, ok?
Às vezes o som também é escrito S, mas fica com som de Z, eu já vou explicar por quê. Mas esses S's, então, aparecem nos finais dos verbos. Quando estes três atores usaram o verbo. É só frescura, por isso que eu estou contando essa historinha sobre os atores. Esses S's não significam nada. Não significam absolutamente nada. Poderiam ter deixado fora e seria muito mais fácil entender o inglês. Mas, infelizmente, estão aqui e nós temos que aprender. Só, na verdade, o que ocorre quando você chega para falar, você não fica analisando, eu vou usar uma terceira pessoa singular, agora eu vou ter que colocar S no final do verbo. Não, o seu ouvido treinou he wants, she goes, he needs. E você nunca, então, vai dizer he want. Porque vai soar estranho. Então, essa ideia você aprende através do seu ouvido. Só não quero vocês estranhando esses S's ou pensando que esses S's significam alguma coisa. Significa o plural, por exemplo. Eles querem. Não. Esses S's não têm significado. É só uma frescura. Para decorar. Wants é a mesma coisa que want. Needs é a mesma coisa que need. É só que quando está em cena com estes três atores, eles querem essa decoração. Okay? Agora, em termos de pronúncia, quando nós fazemos esses sons, fazemos essa nossa comunicação sonora, nós criamos sons em dois lugares. Ou na garganta, são chamados de sons sonoros, que vibram, okay? Como o M, o Z, Z, o L, L, o D, D, o V, V. Agora tem outros sons que são sons surdos, que são feitos na boca, como o S, S, o F, o T, T. Okay? Então nós vamos trabalhar com esses dois grupos de sons. Agora, olha o que ocorre aqui. Eu tenho want terminando com T na boca. S está na boca também. Esses dois combinam, vai ser o som de S. Wants. Agora aqui, go, eu estou na garganta. Eu não vou subir para minha boca para fazer esse S. Go. O que eu vou fazer é deixar esse S aqui embaixo na garganta e o S vai se transformar em som de um Z. Goes. Aqui, need. Está na garganta, vai ficar needs. Então, sim, a ideia é escrito com S's ou ES's, só não quero vocês estranhando que às vezes parece o som de um Z. É porque já estamos na garganta, um S vira Z, ok? Então nossa terceira pessoa tendo esses S's. Agora, uma outra coisa importante. Bom, primeiramente, só entendem que esses S's é só no primeiro verbo que esse ator está usando. Por exemplo, he wants to eat. Esse verbo não tem. Aí seria exagero deixar eles colocar S's em todos. Então é só o verbo que o ator está diretamente usando, esses três, essa terceira pessoa singular, que tem os S's. Quando nós voltamos para os outros verbos, ou os outros atores, we, you, etc., os verbos vão ficar normal, ok? É só estes três atores que têm esses S's no final, os Z's. Agora, aproveitando esta oportunidade para a gente ver, junto com estes atores, na verdade, um outro grupo de atores que ocorrem, ok? Vamos colocar eles para lá, mas isso só ocorre a partir destes atores, é por isso que só agora que estamos explicando isso. Com I, you, não rola, ok? He, she, it e os outros também. Nós vamos ter uma outra versão, mas primeiramente vamos entender esta versão do nosso ator. Eu chamo essa versão do ator de ator esqueleto, ok? Então, vou colocar aqui tentar colocar, deixa eu ver, ok, sei lá, esqueleto, ok, tem as perninhas dele, ok, é o nosso ator esqueleto, é a forma mais reduzida do ator, não dá para reduzir mais do que isso, está no esqueleto. Então, he, she, it. Esse é o nosso esqueleto, está na forma mais simplificada, ele, ela. Agora, existem outras formas, deixa eu colocá-las aqui, e é só a partir daqui que ocorre isso, onde o seu esqueleto resolveu colocar carne e uma blusa e um chapéu. Vamos ver aqui, um chapéuzinho para ele, ok? Ele está sorridente, ele está com uma camisa, sei lá, botas, ele está bem vestidinho, ok? Lá no fundo é o mesmo esqueleto, mas aqui ele está diferente. Então, um exemplo disso. My son. Meu filho. Meu filho, lá no fundo ainda é qual ator? Ele. É o mesmo cara. Lá no fundo do meu filho é o esqueleto ele. Então, se he tem que ter S's nos verbos,
é uma terceira pessoa singular. My son é o mesmo cara. He wants. My son wants. Vai ter que ter o S também, em todos os verbos. Então, esse negócio dos S's e sons de Z, etc., isso não é apenas com essas três palavras, he, she, it, ok? É com todas as terceiras pessoas singulares. Ou com estas outras formas, onde você, nossa, tem uns que pode ficar bem comprido, né? O meu filho que acabou de chegar, não sei da onde, e cresceu muito e está muito com fome. Tudo isso é quem? Ele ou ela, né? Vamos ver outro, nome próprio, Jane. Okay? Jane está com roupa, mas lá no esqueleto, lá no fundo, Jane é quem? É she. Então, she needs, Jane needs. Okay? Então, só lembra, esses S's não é só com esses três, é com qualquer terceira pessoa. Vamos ver um objeto aqui, um animal. Ou um objeto, my car. Okay? My car needs. Porque my car ainda é um it. Okay? Agora, como eu falei, esses S's são bastante usados, mas memorize isso com o seu ouvido. Soa esquisito dizer my son want. Soa esquisito dizer Jane need. Ou my car need. Okay? Então treina com o seu ouvido e você automaticamente vai colocar os S's e nem vai lembrar dessa lição. Okay? Aqui nós estamos só matando a curiosidade, explicando por que eles estão aqui. Mas na hora de falar, isso não vai fazer diferença. Okay? Alright, continuando, vamos ver o possessivo desses três atores. Vou ficar aqui para vocês. Alright, tivemos também então, vamos ver, deixa esses aqui, o outro grupo aqui que são nossos atores usando uma roupa assim, por exemplo, e com essa roupa diferente, ele é o dono, ele está sendo o dono de alguma coisa. Nós já vimos my, nós já vimos your, e agora então, vamos ver aquele senhor sendo o dono, possuindo his. Som de Z aqui, porque esse E está na garganta, his, ok? Continuando, pertence a ela. Cuidado, esse final, esse som de nós já vimos, lembra desse grupo? Water, sister, mother. Okay? Som de é muito comum no inglês. Então, só faz o seu som de water, sister, coloca o H. Her, ok? Aliás, se eu não expliquei sobre o H, imagina você chegar de uma corrida, sem fôlego, esse H, botando o ar para fora, ok? Então, her, não é hair, cabelo, não é here, aqui, não, cuidado. Esse som de é estranho para vocês, por isso que nós colocamos um grupo sister, brother, mother, o inglês usa demais esse som de e mais um exemplo, her, pertence a ela. Alright, pertencendo a, sei lá, o meu carro, pertencendo ao meu cachorro, it's, ok? Muito bom, então nós temos mais três atores. Vamos ver umas frases com estes atores usando S's nos verbos, ok? He wants to work. He needs to work. She needs to see. She wants to see. It, olha o I aberto, it needs to eat. It, eat. Ok? Bem diferentes. It needs to drink. Muito bom, vamos para os nossos objetos agora. Friend. 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 Manager. Aquele A exagerado. Manager. T bem nítida. Teacher. Teacher. Professor ou professora, masculino e feminino, mesma coisa. French. French. CH agora fazendo o som de um K. School. Para bem no L no final. School. Movies. Movies. O CH de chan e no meio o som de water, sister, church. Church. Não tenha medo desse chan, é exagerado, mas é o inglês, são outros sons. Church. Store.
Store. Muito bom. Vamos para as nossas palavras de ação agora. Pensa nessa ação. To sleep. To sleep. Cuidado, S na boca depois cai para a garganta para fazer o L. Lip. Não é um Z, sleep. Sleep, ok? Vamos ver umas frases aqui. I sleep in the evening. I sleep with my son. Ok, próximo verbo. É o terceiro verbo dos 3 mosquiteiros. Aqueles verbos que não são físicos. Você pode imaginar o movimento. São verbos lá de dentro, de emoção. Nós já tivemos need, nós já tivemos want. E agora, to like. To like. You don't like to work. Engole o K, like to work. I like to eat cheese. Agora um verbo físico. É bom para você chegar nos lugares. To go. To go. I go with you. I go tomorrow. She goes now. Último verbo, cuidado, é mais um verbo, mais uma palavra para aquele grupo de palavras que nós já estamos aumentando, e essa lição nós vamos ver mais, que tem 2 batidas e termina, principalmente esse problema, termina com I. São palavras problemáticas para vocês, então dê atenção a essas palavras. Coffee, only, study, ok? Nós vamos ver então. To study. To study. To stud não é nada. To study. Tem que ter esse I no final. I study English. I study French with you. Muito bom. Page 9. Vamos ver qualificadores. Mais uns qualificadores aqui. Som de porta. Or. Or. Para or, só coloca or para guardar onde é que or fica em termos de qualificação. Or você vai usar em situações de escolha. E nós ainda vamos ver outras palavras como a palavra qual ou quais, como a palavra preferir, o verbo preferir, que são usados numa situação onde você está tendo que fazer escolhas, ou preferir isto ou aquilo. Or. Então, deixa ele aí nesse lugarzinho. Depois nós vamos voltar e falar mais sobre or. Do lado direito, negativo, nor. Ok, lado esquerdo novamente, only. Mais uma dessas com 2 batidas termina com I. Only, only. On não dá. Only, study, coffee. Dê atenção, esses são problemáticos para vocês. Only é só de somente, não é só de sozinho. Do lado direito, o TH de dorba, the. Ele entraria nesse grupo aqui de but, mother, son, the. Ok? E daqui a pouco eu vou explicar mais sobre a pronúncia do the, calma, ok? Porque pessoas falam, não, mas eu aprendi the, etc, né? Calma. Continuando, lado esquerdo, to, T bem nítida, to. To de novo, professor? Mas nós já temos um to. Vamos ver esse to, então. Aqui, eu posso tirar isso. Alright, sim, nós já tivemos um to, aquele to que veio acompanhando os verbos to eat, to go, to. E agora nós temos o to significando para. Qual é? São 2 irmãs gêmeas, ok? Nasceram 2 irmãs gêmeas. Essa daqui não gostava muito de escola, não queria estudar, e quando a vida finalmente a alcançou, olha só o emprego que ela conseguiu. Ela é guarda-costas de verbo chato, ela separa briga de verbo, não significa nada. A irmã dela, gêmea, gostava de escola, foi para a escola, estudou, e ela se tornou alguém. Ela significa alguma coisa, significa para. É por isso, então. Okay? Nós vamos ver muitos tipos de to, na verdade. Olha o número to, escrito de outra forma, mas mesma pronúncia. Então, acostumem com tos, existem muitos. Alright, temos to para. Agora, vamos só continuar e ver o próximo, aí eu explico. No lado direito, for. For, ok? Agora, aqui que começa a complicação, porque, principalmente, olha só, para aquela pessoa que pensa em português e traduz para o inglês, são 2 paras. Mas no inglês, 2 palavras diferentes. Onde é que eu uso to, onde é que eu uso for? Este aqui estraga o inglês de muita gente, ok? Só porque eles estão pensando em português e traduzindo. Vamos entender quais são esses paras, ok? E pensa nisso. Este to é o primeiro de um qualificador. Lembra, falamos dos qualificadores
pote de tinta de qualidades, onde nós temos adjetivos, nós temos qualificadores de quando, nós já vimos today, now, tomorrow, qualificando quando alguma coisa ocorre. Nós vamos ver qualificadores de quanto, que quantia, nós vamos ver os números, nós vamos ver etc. E nós vamos ver, então, agora, o primeiro desse grupo, que qualifica aonde alguma coisa ocorre, ok? Aonde to, naquela direção. To, então, é para, no sentido de direção, é para lá. Você faz verbos com esse to, muito comum, ir para, né? Dar alguma coisa para, né? Até no inglês nós falamos para alguém, ok? Na direção. Então, quando você escuta esse to, olha o contexto, é para? Alguém fala to, você pergunta where, onde? É para algum lugar, naquela direção, ok? Agora, for, também é para. Mas for não está nesse grupo. For é todos os outros paras, que não tem nada a ver com para na direção. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar para você, né? Eu comprei esse livro para você. Vai pertencer a você. Vamos ver uns exemplos desses para ficar bem claro, ok? Justamente o livro, ok? Eu quero dar este livro para você, na sua direção, to you. Agora, eu comprei este livro para você. Eu não comprei na sua direção, então vai ser for, ok? Eu vou numa agência de turismo. Eu preciso de uma passagem para Nova York. To, é na direção de Nova York. Agora, é muito importante, eu preciso dessa passagem para amanhã. Eu não vou na direção de amanhã. For tomorrow. Entendeu? To, para onde? É para alguma direção. E for não é. Até na mesma frase, só mudando to ou for, e aí que as pessoas se enrolam, eles falam e usam errado e a pessoa entende outra coisa, muda o significado. Por exemplo, eu escrevo para meu pai. Se eu disser I write to my father, to. Ou, eles vão me perguntar, seu pai mora onde? Porque você escreve para ele, na direção dele. Agora, eu posso escrever para meu pai, for. I write for my father. Eu escrevo para meu pai, ele é dono do jornal. Eu sou jornalista, eu trabalho lá e eu escrevo para meu pai. Né? Vender essa caneta para você, to, na sua direção. Mas eu posso falar for. Você está com um monte de canetas para vender e não conseguiu vender nenhuma caneta? Eu quero te ajudar. Dá essa caneta. Eu vou vender essa caneta para você. For, para te ajudar. To, se eu estou vendendo na sua direção. Então, é muito simples. É só lembrar. To, direcional, na direção. To. Onde? To, é para algum lugar. Setas. Ok? E for, não é para nenhum lugar. É o outro para. Ok? Continuando. At. Aquele A bem exagerado que nós vimos com ham e glass. Ok? At. E at é mais um qualificadorzinho de onde... At, em aquele lugar. Deixa eu colocar o at. Deixa eu tirar esse for, na verdade. Ok, então nós temos já dois parceiros, duas palavrinhas boas para dizer aonde alguma coisa ocorre ou está. To, naquela direção, para, e também at, em aquele lugar. Não se preocupem, eu sei que muitas pessoas estão aperreados com essas preposições em. Nós vamos ver depois o problema, é que tem muitos ens. Em, dentro, em cima, em, at. Então, calma. At é o que você vai usar 90% das vezes. Fica com at por enquanto. Okay? Não se adianta muito. Eu esqueci de dar essa dica no início do curso, mas olha, esquece tudo que você sabe sobre o inglês, ou pensa que sabe, porque provavelmente está errado. E não adianta muito, não vai correr muito na minha frente, ok? Senão você vai se empolgar e vai errar algumas coisas, ok? E principalmente por esse fato da gente geralmente aprender errado, pensar e traduzir tudo do português para inglês. Nada disso, ok? Então vamos só esclarecer e melhorar nosso entendimento dessas coisas, ok? To e at. Agora, é muito comum, e acabamos de ver nosso artigo definido, the, o a, funciona no plural, os, as também. É muito comum usar, e mencionamos sobre palavras que atuam quase sempre, atuam juntos. É tipo médico, quem atua com médico? Enfermeiro ou enfermeira. E um paciente, talvez. Então, essas pessoas, essas palavras, eu devo treiná-las juntas, porque elas sempre estão juntas. É muito comum dizer que vai para
o ou a. To the. É muito comum dizer que estar em o ou em a. At the. Então, esse to the e at the você vai usar muito. Tanto usamos muito em português que fizemos uma contração. Para o, para a fica a ou ao. E em o, em a fica no, na. Ou sim, isso é uma dor de cabeça para quem pensa em português e traduz para o inglês. Nu. Como é que eu falo nu em inglês? Oh, meu Deus. Nu é uma contração de em u. Aí temos em u em inglês. Cuidado, não pense em português e traduz. Não vai te adiantar nada. Deixe seu português descansando em casa. Então, treina estes. Você vai usar. Pensa no seu dia a dia. Quantas vezes você usa a craseado, ao ou no e toda hora para dizer onde as coisas estão, onde vão. Então, treinam to the, at. Entrando aqui nesse... Eu queria só explicar sobre isso em termos de pronúncia. Falando sobre o the. Vamos colocar aqui embaixo. Ok, the. E em termos de sons, nós vimos como palavras afetam as outras palavras. Olha só, se eu der a palavra para você, good. Não vamos ver isso logo com the. Ok, a palavra the. Assim, the é só 70% da pronúncia. Só 70%? Por quê? Porque palavras não atuam assim sozinhos, parados. Palavras sempre têm outras palavras por perto. Ok? E estas outras palavras acabam influenciando a pronúncia desta palavra. Ok? Nós já vimos isso com good morning. Lembra onde nós tínhamos que engolir esse D por causa do vizinho? Então, sozinho, good. Good. 70%. Na hora de utilizar, olha só como esse ficou. Good morning. Ficou como? G. Aí é 100%. Ou se quando eu tive o A depois de afternoon, good day. Aí eu aproveitei esse D para bater aqui. Good afternoon. Então, como é que ficou minha pronúncia nesse caso? 100% ficou good, com D muito forte. Mas então a influência em cima da palavra vem por causa das palavras que vêm antes e depois. E isso é que nós vamos ver agora com the. The é uma palavra muito mole, ok? Esse TH no início, isso é mole, ok? Esse A no final, ok? E eles vão sofrer influência de outras palavras. Uma que nós, aqui ó, que nós estamos vendo com at the. Lembra a divisão das palavras? Aí o T cai aqui dentro. Ok? Acho que não tivemos essa, não vai ver daqui a pouco. Ó, é a divisão das palavras. Mas em todo caso, você pode ver o seu T influenciando esse TH mole. E fica at. E meu som aqui, que era the, agora ficou ta. Agora a palavra é ta. Ok? Outro que nós vimos a expressão in the evening. Olha só como o the ficou deformado dos dois lados. Aqui o N entrou e ficou N. Esse N ficou aqui. E o meu final, por causa de evening, I é muito mais forte do que A. O A absorveu I. E ficou ni. Então aqui 100% a minha pronúncia, o que era the, por causa da influência do N e do I, ficou agora 100% ni. É por isso que ficou in evening. Então, as palavras vão mudar um pouco. E às vezes é mais fácil. Agora, eu sempre gosto de mostrar, igual que eu fiz com a, o artigo, que é o parceiro desse the. Nós vamos ver ele agora. Nós vimos o uma, o artigo indefinido, e nós agora o the. O a, os, as. Da mesma forma que eu expliquei, muitas pessoas falam, não, mas eu aprendi a, ou eu aprendi the. Olha só que dificuldade é para fazer esse som. Ei, isso dói a minha boca. The, isso dói a minha boca. Se eu vou conversar com pessoas durante horas e horas, eu prefiro estar fazendo a e the. Minha boca fica bem mais relaxada. Sim, vai haver horas que você vai querer um a cat, the apple. Tudo bem, isso vem com o tempo, mas eu não ensino a ou the, porque isso é difícil de dizer e você não vai usar muito. Você vai usar quase o tempo todo a e the, ok? Agora, uma última dica sobre essas duas palavras. Treinam esses, eles não adianta essas palavras. Em português, a palavra a, aliás, uma, um não é usado assim sozinho,
o, a. Não funcionam assim. Eles são sempre usados como? Com outra palavra. No caso, com objetos. Artigo definido ou indefinido, um objeto qualquer, artigo definido, o objeto que está lá. Então treinam esses dois com objetos, a car, a boy, a family, a house, né, a dog. Okay? Você não deve chegar e falar, você não fala o seu português. Ah, mãe, eu queria comprar sapato. O quê? Você queria comprar um sapato. Ele já sai junto. Médico e enfermeira, eles trabalham juntos. Então treina a e the com seus objetos. Okay? Você não deve chegar e I need a book. I need a book. Isso tem que trabalhar junto. Então, para ter isso, vocês têm que treinar isso. Eu estou dando a dica, ok? Vocês em casa têm que fazer, ok? É uma boa oportunidade para relembrar os seus objetos. Pensa no objeto. A car, a boy, a girl, a family, a mother, a father, the boy, the girl, the family. Treinam estes. Você tem que dominar isso. Alright, continuando, vamos ver nossas expressions. O TH de sapo, with me. With me. Treina este, veja a tradução. Quantas vezes no seu dia a dia você fala comigo, não sei o que, comigo. Usamos isso muito. Então treina, você não deve ficar gaguejando. With me. O TH é difícil, mas treina. Sapo, me, with me. Okay? Continuando, O aberto, som de A. Sorry. E duas batidas terminando com I. Sorry. Sorry é perdão, me perdoe, me perdoe. Diferente de excuse me, que é só com licença. Okay? Sorry é para pedir perdão. As crianças aprendem isso cedo na vida. Vai lá e fala para aquela menina, sorry, você quebrou a boneca dela. Sorry, me perdoe. Agora, com sorry, eu tenho uma outra dica para vocês. Nós temos na apostila aqui as palavras como, por exemplo, sorry, com uma explicaçãozinha do lado, uma tradução. É como se fosse um dicionário, mas não são todos os significados. Só coloquei os mais comuns. Uma boa ideia para você que está aprendendo outro idioma, arrumar um dicionário desse idioma. No caso, um dicionário português-inglês. Inglês-português. Para vocês fazer uma coisa, pelo menos, essas palavras da apostila, vocês já vão aprender mesmo. Que tal expandir a potência da palavra? Né? Em vez de pensar que ham é só presunto, e estou numa situação, o cara está me chamando de ham, está me chamando de presunto? Não, ham é também tipo brincalhão, um cara assim, para alegre, ok? E eu teria pego isso se eu olhasse no dicionário. Eu sugiro o dicionário Michaelis, ok? A não ser que você está nos Estados Unidos, provavelmente vai ter outras escolhas. Pelo fato de, aquela história, a diferença entre inglês britânico e inglês norte-americano, eu sempre gosto de dizer, seria a mesma coisa, e vocês podem fazer a mesma comparação entre português brasileiro e português do Portugal. Sofreram as mesmas histórias, o idioma mãe que veio para uma nova terra e aqui na colonização sofreu influências tupi-guarani, francês, inglês, nós também, o inglês norte-americano sofreu muitas mudanças. Agora, você como brasileiro vai preferir, se você estivesse ensinando alguém português, ia preferir que eles usassem qual dicionário? Provavelmente um Aurélio, okay? Que é do seu tipo de português. Vocês que são do Portugal, se fossem dar uma aula de português, iam sugerir para os seus alunos um dicionário português do Portugal. Então, existem diferenças, mas nada de briga, ok? Vamos só deixar bem claro que sim, as diferenças estão lá, mas é a mesma coisa. Um brasileiro pode muito bem chegar em Portugal e dentro de meia hora, uma hora, ele já até está falando como os portugueses. E a mesma coisa, é a mesma coisa o americano indo para a Inglaterra ou de Inglaterra chegando nos Estados Unidos, ok? É basicamente a mesma coisa, mas eu gosto de Michaelis por ser um dicionário com a base do inglês norte-americano, ok? Utiliza, por exemplo, sorry. Vocês vai ver outros usos para sorry. Um uso muito comum é lastimável. Como é que você foi na prova, minha filha? Foi muito sorry. Ela está pedindo desculpas. Não, é uma qualidade, lastimável. Eu fui lastimável, não foi muito bem, ok? Então, cuidado com isso e aproveita e arruma um dicionário. Continuando, mais uma expressão. More or less. More or less, aprende a usar a sua entonação. More or less.
Muitas pessoas perguntam já sobre so-so ou sobre outras. Existem outras expressões. Eu prefiro que vocês aprendam more or less, porque muitas pessoas já aprenderam more or less, mas também embutido nessa expressão está 2 qualificadores de quantidade, que nós vamos ver depois. Mais e menos. Okay? Esses são quantidades. Eu quero mais de alguma coisa, eu quero menos. Então vão ser úteis e nós já vamos estar acostumados com eles. Então, more or less está bom para nós. My name is... o Z ficando, o S ficando na garganta. My name is. By myself. By yourself. Nota, esses 2 tem sozinho do lado. Cuidado, esse não é o sozinho. Oh, estou sozinho, não tem ninguém por perto. Isso é o adjetivo alone. Estes by myself, by yourself, depois nós vamos ver os outros, para os outros atores, é quando este ator faz alguma coisa sem a ajuda de ninguém. Então, eu viajei para Nova York by myself. Foi eu que fiz a viagem. Eu não estava sozinho. É claro, tinha outras pessoas no avião. Mas eu fiz através de eu mesmo. Ou, você precisa fazer essa tarefa by yourself. Sozinho. Isso não quer dizer que todo mundo tem que sair da sala e te deixar sozinho. Quer dizer que você precisa fazer, sem a ajuda de ninguém, através de você mesmo. Então é esse tipo de sozinho, esse by myself, by yourself. É fazer algum verbo, by myself ou by yourself. Ok, vamos para o grammar, ver nosso... interrogativo, é isso. Nós tínhamos visto já como a importância da gente nos comunicarmos afirmando, negando e podendo fazer pergunta, questionando, ok? Vamos ver então como é interrogativo. Diferente do português. Português, você quer, afirmando. Se eu quero fazer uma pergunta, eu só preciso dizer, você quer... e vira pergunta. No inglês, não. Lembra, os nossos verbos são fraquinhos. Então, você quer. O verbo está aí, mole que só. Eu quero fazer a pergunta. Não pode fazer nada. Tem que chamar a ajuda do verbo auxiliar. Que é quem? O primeiro deles, para o presente, o senhor do. E o lugar dele, lembra no negativo, o lugar dele era antes do not. Do ficava aqui. Aqui o lugar dele é antes do ator. Do you want? Você pode ficar o dia todo falando para o cara, you want? You want? Ele não vai entender que é pergunta. Tem que ter o do. Agora, o do antes do ator. Agora, esse do não tem que começar a sua pergunta. Essa pergunta, por acaso, está começando com do. Mas não. A pergunta aqui é, você quer? E se eu quiser dizer, o que você quer? O que? What? Do you want? Então, não engano, esse do não tem que vir no início. Às vezes ocorre, mas a regra não é essa, do no início da pergunta. A regra é do antes do seu ator. Okay? Agora, se querem uma boa dica, vocês querem fazer perguntas em inglês? Quero. Ok, você quer treinar o seu ator, que é muito importante, memorizar e dominar bem o seu ator em inglês? Quero. Então vamos juntar as duas coisas. Treina do antes dos seus atores. Do you, ok? E todos eles. Agora, já que nós temos isso, eu só quero voltar e explicar mais uma coisinha sobre esses 3 que acabamos de ver. Esses 3 atores tinham aquela frescura de colocar S's nos verbos, não é? Que não significam nada, mas é só frescura. Agora, analisamos o contrato deles melhor e descobrimos que é muito mais profundo que isso. Eles não querem S's apenas aqui no afirmativo, eles querem, esses 3 atores querem S's o tempo todo. Não vai dar certo. Lembra, os verbos no inglês são fraquinhos, são muito moles. Só para a gente conseguir colar esses S's como decoração, foi muito difícil. Agora, no negativo, o verbo não quer mais saber. Não, não e não. Eu não vou mais vestir esse S. Ok? Então, meu verbo está aqui descansando. Ele não quer saber de S. O meu not está aqui. Mas e agora? Peraí, gente, tem que ter os S, senão esses 3 vão embora. Nós vamos perder o nosso contrato com eles. Tem que ter um S em algum lugar. Aí pensaram e chamaram então o Sr. Do. O Sr. Do é o seguinte, o senhor é um cara muito legal, muito bacana, o senhor vai nos ajudar nessa situação difícil, temos que ter S's para esses 3. Aí o Sr. Do é mesmo, eu sei da história
maneira deles, eles gostam de S's, é aquela frescura. Então, Sr. Do, você sabe que os verbos são moles, olha o verbo aí, só descansando. E temos que colocar esse S. Que tal, Sr. Do? Aí o Sr. Do, tá bom então. E eles pegam o Sr. Do e fazem uma cirurgia nele, e o Sr. Do agora ficou does. Olha só, o S apareceu. O S que está no contrato apareceu colado com o Sr. Do. Does e do é o mesmo cara, mesma história. Esse S não significa nada, é só decoração. Agora sim, a cena pode continuar. He does not want, ou eu posso fazer contração. He doesn't want. Aí todo mundo fica feliz e o Sr. Do fica aguentando esse S, que não significa. Doesn't é a mesma coisa que don't. Mesma coisa. É só para esses três, ou, lembra, não só essas três palavras, qualquer terceira pessoa singular. Vamos ver um aqui em vez de he. My son doesn't want. Este aqui ainda é um he, vai ter que ter o S, ok? E também no nosso interrogativo, o Sr. Do vai ficar does. Does he want? E o verbo sem nada, ok? Does she need? O verbo sem S. Eles estão fraquinhos, o S está ocorrendo aqui. E does it eat? Ok? Agora, é só com essa terceira pessoa singular, essa frescura dos S's, ok? Como eu falei, esse é o tipo de coisa, é o seu ouvido que tem que treinar isso. Repetição, repetição. E agora, então, treinando meu interrogativo, treinando meus atores até it, os outros vão voltar para do, né? Do, I, do, you, does, he, does, she, does it. Do, I, do, you, does, he, does, she, does it. Do, I, do, you. Pensa no ator. Does he, aquele senhor. Does she, ela. Does it, algum objeto no seu dia a dia. Treinam isso, gente. Você não vai chegar para alguém para fazer uma pergunta e ficar gaguejando. Que é isso? Você fala português? Você, que é isso? Qualquer pessoa sabe fazer uma pergunta, então não seja assim. Isso vem com treino, tem que treinar isso. E você aproveita e treina seus atores, ok? Fazem o que eu estou mandando, ok? Treinam esses então, e esses S's vêm com o tempo. O seu ouvido vai achar muito estranho. Do he? Do he? Do she? Vai soar esquisito. My son don't. Okay? Embora tenha algumas pessoas que falam assim, ok? Soa muito esquisito, ok? Criancinhas, quando são bem pequenininhos, ainda têm dificuldade, leva um tempo para dominar isso, mas tentam fazer, para o seu inglês ficar bonitinho, ok? Então esse aí é o seu interrogativo. Agora, só para reiterar, esses S's... Não entenda que esses S's significam um plural, por exemplo. Não. Esses S's não significam nada. Okay? Does e do é a mesma coisa. Doesn't e don't, mesma. Wants e want, mesma coisa. Okay? Não tem diferença esses S's. Porque às vezes a pessoa pensa que he wants, eles querem, porque tem S deve ser plural. Não. Agora, o plural em inglês... A mesma coisa, basicamente, do português. Você coloca um S ou som de Z no final das coisas. Boy, está na garganta, fica escrito S, mas som de Z. Boys, né? Book, som de K, vai ficar um S, books. E por aí vai, né? Mothers, fathers, sisters, etc. Só com S. Agora, esse é a maioria das palavras. Existe um outro grupo de palavras que nós fazemos de outra forma. Lembra de children? Esse finalzinho aqui está criando o plural. Existe um grupinho pequeno, nós ainda vamos estudar sobre essas palavras, que faz o plural sem ser um S, ok? Outro, por exemplo, nós vamos ver mouse, camundongo, que utiliza o chamado-se um morfema substituível, tira o som de ao, coloca o som de I para fazer o plural, mais. Camundongos, ok? Então existe essas coisinhas meio estranho. E tipo em português, e algumas palavras que não tem plural. Por exemplo, fish. Não tem 5 fishes. Não. É igual em português, ônibus. Você não fala 10 ônibuses. Ok? Então existe alguns plurais, sim, é um grupo. Mas a grande maioria, só S's ou Z's no final. Ok?
Muito bom, temos aí os seus frames, aproveitem que os seus frames estão aí do lado, gente, e essas primeiras lições, nessas primeiras revisões, não sei até onde nós vamos, talvez até a lição 6, eu não sei, mas nós estamos colocando aqui do lado para vocês, então, o que eu tenho aqui na minha mão, os frames e também a lição, para vocês apreciarem e ver como é importante, e aproveita e treina esses frames, gente, tem que treinar frames e tem que treinar, repetir, se você repetir os seus frames, e se você ouvir bastante, você vai virar craque no inglês, ok? Bom, então chega, nesse lição 3, nós já vemos bastante coisa, ok? Alright, vamos para a próxima então.